Antes de qualquer apresentação, assim, de cabeça, consegue me falar qual o próximo laudo da sua empresa, qual os funcionários que estão sem EPI, quantos ASUS estão vencidos? Se a resposta for não, bem-vindo a esse episódio. Estamos com 3 convidados nesse momento, então, Dimas, técnico de segurança do trabalho, qual a sua experiência na área? Bom, eu me formei em 2008, mais ou menos, já estou um tempinho aí trabalhando na área, né? Eu atualmente trabalho em consultoria, né? Prestando consultoria em segurança do trabalho, e a gente está ajudando aí as empresas a focar mais nessa área de segurança, né? Melhorando o ambiente de trabalho e desenvolvendo melhor esse monitoramento de saúde necessário dentro das empresas. Perfeito, Eduardo Leite? Então, meu nome é Eduardo Leite, sou engenheiro de segurança do trabalho. Tenho uma consultoria de segurança do trabalho, onde a gente já atua aí mais de 10 anos no mercado. Já ajudamos aí mais de 4.000 empresas que já passaram em atendimento, seja na clínica ou seja na consultoria durante esse período. Hoje com uma plataforma de gestão em segurança do trabalho, que vai um pouco mais além, uma plataforma, né, que é um aplicativo, é um sistema SaaS, mas que a gente tem um outsourcing, um BPO em segurança do trabalho mesmo. É uma terceirização de alguns serviços onde a gente leva isso aí para as empresas, ajudando aí outras consultorias de segurança do trabalho e até mesmo SESMIT de empresas aí de grande porte. Dr. Ramos Oete, advogado trabalhista. Eu sou advogado trabalhista empresarial há 26 anos, sou Ramizade Medeiros, e trago nessa experiência aqui o fato de ajudar empresas a traduzir legislação trabalhista em estratégias de negócio. A importância de documentar tudo, de ter tudo de forma gerencial e à mão, de forma tecnológica, é exatamente o que eu acho que a gente vai conduzir ao longo desse episódio. E ter isso em mãos é vital, porque o que não existe no mundo jurídico não tem valor nenhum para dentro de um processo, que é onde exatamente os problemas vão ser levados se não forem resolvidos a tempo. Nesse episódio, vamos conhecer muito a ferramenta do Leme. Mas, Dimas, vamos começar pelo diagnóstico. Você que visita muitas empresas de todos os tamanhos, de todos ambientes, qual é a sua visão referente à gestão de segurança do trabalho? Bom, você falou diagnóstico. Diagnóstico é uma palavra bem interessante na área de segurança, né? Porque é o primeiro passo. Então, a empresa ela tem que saber mais ou menos em qual cenário ela se encontra na segurança, né? E para saber esse cenário, precisa ter profissionais com ferramentas adequadas para se fazer esse levantamento. A proposta do Leme, né? O aplicativo, é ser uma ferramenta que vai ajudar essas empresas e esses profissionais da área de consultoria e ao mercado de trabalho e nas empresas, né, tipo, se eu for um consultor, se eu for um técnico de segurança que atuo, sou contratado da empresa, direto da empresa, faço parte do SESMIT, então eu atuo dentro dessas empresas, usando essa ferramenta para fazer esse levantamento das condições iniciais das empresas, para que, a partir dessas informações, eu elabore e eu consiga desenvolver um trabalho utilizando essa ferramenta. Então, esse primeiro passo é interessante a gente ter uma ferramenta que guie esse profissional da área de segurança do trabalho para fazer esses diagnósticos, para estabelecer quais são as atividades que vão ser necessárias ser executadas, né? Fazer esse levantamento. E a gente pensou justamente em facilitar e otimizar o tempo desse profissional. Foi aí que surgiu o Leme, com vários módulos, né, que vem ajudando, oferecendo no mercado essa oportunidade aí para que os técnicos eles consigam atuar com mais, de forma mais eficaz, né, consiga fazer esse levantamento, consiga diagnosticar a situação real da empresa e, através dessas informações, fazer a gestão de saúde e segurança do seu cliente ou então da empresa que você faz parte, né? Hoje em dia a gente sabe que se nós não tivermos uma ferramenta adequada para trabalhar, para poder nos dar um norte, vamos dizer assim, né? Para facilitar o nosso trabalho, a tendência é que o nosso trabalho não seja tão bem executado, vamos dizer assim, que a gente tem algumas falhas na parte de operação. Então, essa foi a intenção do Leme, né? A intenção do Leme é trazer essa ferramenta para os profissionais da área de segurança, que eles possam desenvolver um trabalho, crescer, mostrar resultados às empresas que eles ou são contratados ou que eles prestam serviço,
quando o Eduardo, ele me chamou, né, para fazer parte dessa equipe aí do Leme, a intenção é justamente essa. Eu disse, rapaz, e aí? Ele me mostrou a ideia, mostrou mais ou menos o que a gente poderia fazer, né? E eu disse, como é que eu posso colaborar, né? Aí veio aquele tensão, não, você vai colaborar com a visão do chão da fábrica, né? Vamos dizer assim, né? Você é um cara que opera, que vai a campo, que vai executa, tá do lado do operacional, tá lá do lado do técnico, tá lá do lado da pessoa que trabalha em campo, lá ó, executando a atividade. Então, nada melhor do que ter essa visão, né, na criação de uma ferramenta que vai facilitar essa equipe que está trabalhando com isso. Então, assim, a minha participação foi no Leme foi essa, né, de mostrar as necessidades e as dores da gente que trabalha no campo lá, atuando, utilizando ferramentas. E é uma ferramenta que tem uma logo aí famosa que é de mulher para mulher, né? É uma ferramenta que, se a gente fosse usar, seria de TST para TST, né? De TST para TST Leme, né? Então, é uma ferramenta que foi feita e criada por profissionais da área de segurança, que sente e sabe as dores dos profissionais da área de segurança, das empresas também, e foi criada para ajudar e a otimizar o tempo e fazer com que as pessoas cresçam e apresentem melhor o seu trabalho aos seus clientes. Perfeito. Então, a gente conseguiu entender a visão de Dimas como técnico de segurança do trabalho, do porquê o Leme, como foi que ele conseguiu acrescentar, sentindo a dor, né, que ele já estava em campo e ele percebeu a necessidade disso. Mas, Eduardo, você fala de uma forma muito interessante referente a isso, mas por que Leme? Por que essa visão náutica? Como foi que surgiu tudo isso? Então, trazendo aí, né, gestão. E aí, na conversa com o Dimas, na conversa com o Kyron e o Diego, que são os outros sócios aqui da plataforma, a gente entendeu que a gente tinha que ter uma ferramenta que guiasse as empresas. E aí, nada mais legal assim do que trazer a comparação e a analogia de que uma empresa é uma embarcação, o dono da empresa é um comandante, por exemplo, e tem os operadores, que são o técnico de segurança, o engenheiro, o médico do trabalho, que são os marinheiros, eles que operam ali a embarcação na parte de segurança do trabalho, na parte do compliance ali, e a gente colocou a bordo aí da embarcação uma peça fundamental, que é o tripulante, que são os funcionários. Então a gente trouxe essa terminologia náutica, né? E aí isso aí segue para toda a estrutura, né, que a gente tem hoje dentro da ferramenta do Leme, porque é a ferramenta que guia qualquer embarcação. É onde a gente consegue dar rumo de forma coesa e o sentido correto ali para uma prevenção segura, né, e um caminho seguro aí das embarcações das empresas. Então, é entender que a empresa ela é um navio e sem o Leme, toda tempestade vira uma tragédia. Então, na segurança do trabalho, a tempestade ela tem nome. Então, Dr. Ramzoed, o ponto de vista jurídico, qual é a maior tragédia, qual é o maior erro, qual é a maior tempestade das empresas que cometem em relação à gestão documental? A ausência de gestão documental, ela pode ser capaz de fazer com que uma empresa tome um processo e que, somando todos os pedidos, ultrapasse R$1 milhão fácil. Eu vou dar um exemplo. É uma situação em que eu acompanhei há muitos anos atrás, há mais de 15, quase 20 anos atrás, em que um funcionário faltou ao trabalho e um supermercado estava fazendo uma reforma rápida e o mestre de obras conhecia um pedreiro que morava naquela rua, era numa cidade aqui nas imediações de Natal, e ele disse assim, eu conheço fulano, vem cá fulano, vamos trabalhar. Ele chamou o cara para trabalhar. Não tinha carteira assinada, não entregou não deu tempo de documentar a entrega de EPI, até entregou os EPI, só que não cobrou, enfim. Esse cara foi para casa para almoçar e quando voltou, ele tinha tomado um aperitivo e por alguma razão, quando ele subiu nos andames lá, ele caiu de cabeça no chão, foi morte instantânea. Nessa morte instantânea, ele correu para a contabilidade orientou que fizesse a assinatura da carteira dessa pessoa, já que ele estava trabalhando aquele, era o primeiro dia de fato, então foi documentar o que deveria ter feito no dia anterior, por exemplo, e achando que ia estar resolvendo o problema para a empresa, para a família receber um benefício previdenciário, uma pensão mensal. E aí, de fato, aconteceu. A família recebeu o benefício, só que o INSS entrou depois com ação regressiva, pedindo que a empresa pagasse aquele benefício
enquanto a família estivesse lá, só que era família, era esposa, 2 filhos pequenos. E, além disso tudo, você, quando vai somar o valor que está em jogo ali, trazer valor futuro, não valor presente, o valor superava em muito R$1 milhão. E esse valor teve que ser garantido num bem. Tem um artigo lá no Código Civil que diz que o credor pode exigir que ou a quantia seja paga de uma única vez, ou que seja constituído um patrimônio para poder garantir que aquilo vai ser pago até depois. E o INSS pediu isso. E a empresa teve um patrimônio lá garantido, ficou preso lá durante anos e anos. Algum tempo depois, essa empresa entrou em recuperação judicial e hoje ela não existe mais. Mas talvez se ela tivesse a possibilidade de dispor daquele patrimônio ali para poder fazer caixa, ela talvez não tivesse fechado as portas, né? Então você vê que a importância da não entrega, porque a negligência que o INSS apontou foi de não ter provado que entregou o EPI para esse empregado. Olha só, de tudo isso aqui que eu estou contando foi provado nos autos, porque a empresa não conseguiu juntar um documento nos autos mostrando que entregou o EPI para ele trabalhar. Então você vê que você documentar a entrega da EPI, o cumprimento das normas de saúde e segurança, uma única falha trouxe um prejuízo que lá na frente custou não só a vida da empresa, mas custou dezenas de empregos. Tá isso. É muita coisa, né? Então, a gente já conseguiu entender o maior erro da empresa. Mas aí, trazendo para o funcionário. Qual a responsabilidade que o funcionário ele tem referente a isso também? Seja operacional e até jurídico. Em referente à assinatura de uma ficha de EPI, por exemplo. Se o empregado se recusa a assinar isso, ele vai estar cometendo um ato de indisciplina, porque primeiro ele está descumprindo uma norma e vai estar cometendo um ato de insubordinação porque ele está descumprindo uma ordem. Então são 2 situações que podem levar até uma justa causa dele. Se porventura mostra que ele não estava usando o EPI ao longo da jornada, ele vai ser punido novamente. Vai com advertência, depois vai com suspensão e entra o papel e a importância do técnico de segurança de estar acompanhando aquilo ali e ver se a liderança está fazendo o trabalho de meio de campo para documentar no tempo certo que aquilo aconteceu. Porque se ele perde a audição, dependendo do local de trabalho, não adianta nada a empresa dizer que entregou o EPI e ele já levar testemunha para dizer que ele não usava, porque era alguma coisa que esquentava, incomodava, não sei o que, isso que ninguém fiscalizava. Então, aquela coisa, não adianta só documentar, então aí vem a segunda camada de documentação, que é a parte de aplicação de penalidades para mostrar que você está fazendo um papel de acompanhar de fato se aquelas normas de saúde e segurança, de entrega de EPI, enfim, está sendo cumprido ou não. Então, o empregado ele pode ser punido, esse é um ponto. Se mostrar que ele está sendo negligente, ele vai perder os processos, que ele tentar acusar a empresa de fazer alguma coisa, então ele também tem muito a perder com relação a isso. Então, enfim, eu não vejo como mostrar que ele cumpriu ou que não cumpriu, que a empresa cumpriu ou que não cumpriu, se não houver documentação. E se não houver uma organização dessa documentação ao longo dos anos. Porque depois que ele sai da empresa, ele ainda tem 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista para cobrar. Então, se não tiver isso, se for deixar no WhatsApp dele, que é o gerente, dela, que é o RH, e aí, quando for chegar na mão do advogado, eu vou dizer, manda a documentação, peraí. Ele vai dizer que trocou o celular dele de Android para Apple e aí perdeu as informações e ela vai dizer que o celular dela caiu na piscina e ele vai dizer que aí cada um vai dizer uma coisa e aí como é que fica a defesa da empresa? Foi por água abaixo. Então, tem um episódio bem interessante que eu achei até engraçado, porque assim, antes de existir esses sistemas assim de gestão de EPI, tudo era feito à mão, né? Planilha, então tinha a ficha de EPI lá, o físico, então tinha que preencher, o funcionário já está habituado a isso. E o interessante é que no começo a gente ficou imaginando assim, como a gente vai aplicar essa ferramenta em um cenário onde os funcionários, porque o Leme ele integra, todo mundo participa do uso da ferramenta. Funcionário, SESMIT, o almoxarife, enfim. Como a gente vai integrar essas pessoas que não têm tanta habilidade com tecnologia? E eu estava visitando uma obra de construção civil, né? E quando eu cheguei lá, porque é interessante, a norma exige que a empresa recolha a assinatura do funcionário, comprovando que ele está recebendo o equipamento. Só que com o Leme é o reconhecimento facial. Então, a novidade para
para uma pessoa que sempre assinou à mão aquele EPI. Aí o camarada chegou lá, eu ia passando na obra, visitando, estava até com o dono da construtora lá, e eu vi uma discussão entre o almoxarife e o funcionário. Aí eu vendo lá o almoxarife tentando explicar, e o cara, não, mas essa foto, por que essa foto? Por que eu não assino? Cadê a caneta? E o cara resistente para não tirar, não fazer o reconhecimento facial, né? Aí eu cheguei lá, né? Conversei com o pessoal, me apresentei, aí expliquei, aí fui explicar que o reconhecimento facial substitui a assinatura, que aquilo dali vai estar registrado na ficha. Fui explicando passo a passo, o funcionário foi ouvindo, aí no final o almoxarifado foi lá, entregou o EPI, tirou a foto, fez o reconhecimento facial. Mas o interessante é também a gente saber treinar essas pessoas, né? Isso é bem interessante, treinar o público que vai usar a ferramenta, porque se as pessoas que forem utilizar a ferramenta não souberem utilizar, preencher e fazer da forma adequada, não vai alcançar o objetivo que dá essa segurança para a empresa. Isso aí por isso que vem muito o outsourcing, né? A gente como um serviço extra dentro das empresas para garantir esse compliance aí, seja na aplicação, por exemplo, de uma advertência, quando um técnico de segurança está andando e tem dentro do sistema a aplicação de advertência, onde o funcionário é notificado, tem o registro da facial, né, para fazer a assinatura, então a assinatura eletrônica com reconhecimento facial. Então fica a foto lá do funcionário no papel da advertência, né, no PDF que é gerado no documento, e a gente tem os sistemas de verificação, né, garantindo aí a autenticidade desse documento. Então, o que o Dr. Remizuete pontuou aqui, uma simples ficha de EPI, né, gerou um processo trabalhista. Então, assim, seja a ficha de EPI, a advertência, a gestão de documentos dos funcionários, o Lame App, ele vem como essa plataforma, né, com vários módulos e várias funcionalidades de gestão real que facilita esse trabalho. Por exemplo, a gente vem diminuindo o tempo de mobilização, por exemplo, de algumas empresas quando se trata de verificar se a documentação daquele funcionário está adequada para ele seguir lá para o ingresso dentro de um parque eólico, dentro de uma área solar, enfim. Então, seja na simples verificação, que vai estar lá o quality check, digamos assim, né? Se está tudo em dia, se não tem documento vencido, se a ficha da EPI está completa, ou mesmo do funcionário ter a corresponsabilidade. Então, quando a gente fala que botou o tripulante dentro do barco, realmente, é que a gente chama a corresponsabilidade lá dos funcionários, onde ele também é notificado, se o ASO dele está vencendo, se um treinamento dele está vencendo, e aí a gente tem essa notificação armazenada, mostrando lá a eficiência do sistema e trazendo essa corresponsabilidade aí dos funcionários também. Todo mundo participa, né? Todo mundo participa. Então, não só o SESB, então só a pessoa responsável que vai fazer a gestão, mas todo mundo vai participar, tem o seu acesso e consegue verificar as datas de vencimento de treinamento, de ASO, enfim, o que precisa da participação do funcionário, ele tem acesso também, ele consegue colaborar com a segurança no trabalho. Então, entendendo que planilha não avisa quando o laudo vence, planilha não cobra funcionário, planilha não prova nada contra juiz. Dr. Remizuete, falando sobre impacto, o que realmente está em jogo quando a empresa não tem essa gestão estruturada? Quando não tem a gestão estruturada, existem várias questões que têm que ser analisadas. Do ponto de vista administrativo, por exemplo, se houver uma fiscalização, cada não entrega de EPI pode gerar multas. Por exemplo, por cada infração de R$6.000, até R$6.000. E quando você vai somar o número de pessoas que estão ali, você imagina que ultrapassar R$100.000 de multas que você pode estar pagando por questões. Mas multa não é nem o maior problema. O maior problema vai quando a ausência dessas documentações fazem com que a empresa sofra ações trabalhistas em bloco. É muito comum quando, por exemplo, um grupo de pessoas entra com reclamações trabalhistas pedindo insalubridade ou periculosidade. E se porventura esse grupo se formou porque alguém ganhou primeiro, ou seja, é o pino de boliche, e a causa foi porque a empresa não tinha a documentação certa, então aquele advogado já sabe que a probabilidade dele reunir o maior número de pessoas é muito mais assertivo
ele dedicar energia para aquilo ali, porque ele sabe que ele vai estar ganhando 30, 40, 50 ações contra uma única empresa, e o dano patrimonial que aquela empresa vai ter por conta disso vai ser assombroso, né? E se de quebra, junto com isso tudo, tiver um acidente de trabalho que tiver relacionado com uma possível negligência por não entrega de EPI, aí vem uma ação também previdenciária do INSS lá na Justiça Federal, não é na Justiça do Trabalho, cobrando exatamente o ressarcimento desses benefícios que a empresa tiver, que o INSS tiver que pagar para esses empregados. Então, eu não vejo assim como achar que isso aqui é uma coisa simples. Também não acho que seja razoável o empresário dizer que a culpa é do governo, que colocou normas que são muito desfavoráveis para a empresa. Se a norma for seguida, se for fiscalizado, eu diria que a empresa está num bom caminho para não perder processo nenhum. Tem como seguir da forma correta, e eu acho que a documentação, a organização das informações é vital para poder ter sucesso ou fracasso. Eu já vi o Dr. Ramsued aqui conversando em alguns momentos, né, que quando vai se juntar, né, uma peça de um processo trabalhista, é como se fosse contar a história de um romance, é como se fosse escrever uma história, né, desde da hora que o funcionário entrou dentro da empresa, montar essa história, como foi a vida laboral dele. E eu acho que é isso que o Leme traz de facilidade como sistema, onde vai estar tudo do funcionário, tudo da empresa, né, em um mesmo local, trazendo aí essa facilidade. A um simples clique pode ir lá e fazer o download, e essas notificações, essas recorrências de forma automática, né, tendo um sistema mais automatizado ali, trazendo, né, a facilidade, praticidade e gestão. E aquela coisa que o Manuel começou perguntando aqui, você lembra quando estava vencendo o ASO do funcionário? Não tem como lembrar, dependendo do porte da empresa, mas de chamar a corresponsabilidade dos funcionários e trazer essa gestão de uma forma mais prática lá para consultorias ou SESMITs das empresas. Eduardo, fala pra gente, como foi que surgiu o Leme? Acordou, veio com a ideia? Então, assim, já são alguns anos aí de consultoria, né, em segurança do trabalho, e desde 2018, quando veio a primeira versão de um sistema de gestão para onde eu queria levar isso para os meus clientes. Aí veio o sistema, né, e a gente foi elaborando, crescendo o sistema, né, eu passei por algumas consultorias de programação, enfim, alguns programadores, até que eu conheci 2 programadores, o Cairon e o Diego, em 2022, e aí eles assumiram lá as atualizações do sistema, enfim. E aí tem outra peça também chave, que é o Dimas, tá aqui com a gente, e aí Dimas também, que já era do coordenador técnico lá da consultoria, e aí eu olhei para os 3 e eu fiz, rapaz, se a gente consegue aqui fazer uma gestão de vários clientes com uma ferramenta, se a gente levar essa ferramenta para o mercado, tiver mais soluções, né, de segurança do trabalho, trazer essa modernização, essa tecnologia junto com a automatização de notificações, enfim. E a gente sentou, eles toparam a empreitada em 2024, outubro de 2024, mais exato, a gente fez o lançamento, né, participamos aí de um congresso de segurança do trabalho, bem nichado, e a gente fez o lançamento oficial, e de lá para cá, a gente só veio implementando a ferramenta, então são várias as funcionalidades que a gente tem em módulos, né, dentro do sistema, que aí virou aplicativo. Então a gente tem tanto um sistema web quanto um aplicativo, né, operacional. E aí veio a conciliação agora de mais algumas ferramentas, não só ferramentas, mas serviços também. Então hoje a gente tem serviços, como eu chamo que é um BPO de SST, então seja lá que o BPO é a terceirização, né, dita. Então hoje a gente tem plataformas aí de canais de ouvidoria, onde a gente faz a gestão da ouvidoria, seja os canais de denúncia, enfim. A gente tem a parte de homologação de atestados, a gente tem a levantamento de riscos psicossociais, tem gestão de atividade, gestão de inspeções. Então, todas essas atividades e serviços a gente consegue operacionalizar já direto para a empresa, né? Seja ela que tem um SESMIT ou outra consultoria, mas que ela queira ter um sistema, né? Mas a gente também consegue servir aos clientes que são SESMIT. Então, seja eles querendo gerenciar os EPIs, estoque, controle, evidências de
de uma ficha de EPI, né, ter isso aí, gestão de inspeção de equipamentos, com o controle dessas inspeções, essa notificação, enfim, então são várias ferramentas que a gente tem dentro do sistema, que a gente consegue disponibilizar aí para empresas de médio, grande porte, com SESMIC ou consultorias aí de segurança do trabalho que queiram gerenciar melhor seus clientes. Muito bom. Então, entendendo mais como foi que surgiu, né? Como foi que ele pensou, mas quando você recebeu o convite, Dimas, quando você entendeu o porquê do Leme, você já sentia navegando? Ou foi algo que você... Não, quando recebi o convite, né? Porque assim, a consultoria já tinha uma ferramenta de gestão, mas a proposta era que a gente ampliasse isso daí, né? Entrasse em uma nova embarcação com mais ferramentas, com mais funcionalidades, vendo a necessidade do mercado, a necessidade que as empresas tinham, né? Tem no mercado de gerenciar a parte de SST, né? Então a gente foi implementando ideias, propondo soluções, foi módulo por módulo trabalhando, como seria a construção de cada módulo, o que atenderia. A gente tentou entender, vamos dizer assim, o problema da empresa lá em loco, para tentar traduzir isso daqui para o programador propor uma solução. Então, assim, foi algo bem... Hoje, quando a gente olha assim, parece que eu tenho 2 filhos, né? Eu olho assim, a gente vê assim, a gente vê a satisfação no rosto dos 4, né? Como fosse um filho realmente, algo que nasceu e que realmente traduz bem e atendeu às nossas expectativas como profissional da área de segurança, e eu acredito que vai atender a expectativa de todo profissional, que você que queira adquirir uma ferramenta que vai otimizar o seu tempo, você que é profissional da área de segurança, que está querendo investir na sua carreira e ir atrás de clientes e abrir uma consultoria, então precisa de uma ferramenta que vai lhe auxiliar nessa gestão. O Leme é a solução, isso a gente tem certeza, porque é uma ferramenta que nós acreditamos nela, né? Nós trabalhamos, profissional da área de segurança, já implementamos, já trouxemos solução para várias situações com essa ferramenta, e eu acredito que ela é essencial para o gerenciamento de risco dentro das empresas, o gerenciamento de risco dos clientes. Então, assim, foi uma proposta maravilhosa, né? Não tinha como negar. Mas essa ferramenta eu tenho certeza que é excelente, eu tenho certeza que vai trazer solução e é uma ótima oportunidade para os profissionais da área de segurança mostrar o seu valor, né? Ser reconhecido no mercado, propondo soluções de forma tecnológica e eficiente. Dimas, entendendo os módulos que a ferramenta ela entrega, qual tem sido o que você tem visualizado com mais eficácia que já tem sido aplicado em alguma empresa? Pronto, nós temos vários módulos, né? E o módulo que é mais solicitado, assim, que as pessoas, que vamos dizer assim, que é a entrada, né? Todo mundo procura o Leme para solucionar um problema, e geralmente o caminho é sempre que é o EPI. A gestão de EPI sempre é uma dor da maioria que a gente vê no mercado, né? Então, gerir isso daí, tanto estoque, entrega, devolução, registrar isso, fazer as advertências por falta de uso do EPI, né? Treinar esses colaboradores e registrar, tudo isso faz parte da gestão de EPI, que vai garantir da segurança à empresa, né? Segurança jurídica, e vai garantir a implementação de medidas que venham a atenuar e mitigar os riscos existentes no ambiente de trabalho, certo? Então essa, sem dúvida, é a ferramenta que nós temos, que é mais implementada no mercado, está sendo mais implementada no mercado, mas tem uma que eu acho bastante interessante, que é o alerta de risco, né? Dentre várias, que é uma ferramenta que traduz bem a nossa intenção, que é integrar todo mundo, né? Integrar o funcionário, integrar o SESMIC, integrar todos os funcionários da empresa. Essa ferramenta, o alerta de risco, ela faz com que o funcionário participe do levantamento, né, de risco que o SESMIC vai fazer, indicando algumas situações que precisam ser resolvidas, situações críticas que precisam ser resolvidas de forma urgente. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu estava em uma obra e o funcionário pegou, desencapou 2 pontas de fio, uma extremidade do fio e as 2 pontas na outra extremidade. Jogou na tomada e a outra extremidade colocou
numa vasilha de água para ferver água para poder fazer café. Enfim, então uma situação dessa é uma situação crítica. Ou seja, eu mesmo passando por lá poderia bater, levar um choque, aquilo poderia gerar vários danos, né? Então, se uma empresa tivesse implementado esse alerta de risco, um colega de trabalho bem treinado, orientado, ou então alguém que ia passando por ali, alertava aquele risco, né? Sinalizava e aquilo já chegava no SESMIT, na pessoa responsável por quem estava na gestão daquelas atividades, ou então no SESMIT que estava na gestão da segurança do trabalho, e já iria lá diretamente naquele local resolver aquele problema. Então, tanto é uma ferramenta que ajuda e traz a participação, integra o funcionário para ajudar o SESMIT, né, nessa identificação, como também o consultor. O consultor, ele tem uma rotina de visita, mas ele não está lá todo dia no cliente dele, né? Então, assim, uma forma que ele teria de que essa visita seja mais assertiva, mais direcionada, que ele vá nos locais certos e faça uma visita eficiente, seria essa ferramenta, ou seja, os funcionários da empresa que contratou a consultoria, pode lá ajudar na identificação de situações como essa. O camarada já vai fazer a visita, né? O técnico de segurança lá já vai fazer a visita, chega lá, já sabe os pontos críticos e ele já vai atuar diretamente nessa situação, evitando que essas fontes geradoras, né, vamos assim, cause acidentes e cause afastamentos e gere todo aquele dano que a gente já conhece muito bem. E aí eu vou trazer aqui também outra ferramenta, né, que é a parte tanto da inspeção técnica, que a gente chama. Então, a inspeção técnica é um módulo onde a gente cadastra um checklist, e esse checklist ele pode ser aplicado através do próprio celular. A gente consegue fazer as inspeções em campo, ter os registros, essas evidências, né, de fiscalização, de inspeção, e aí a gente consegue gerar os relatórios de forma muito automática. Então, e hoje a gente está trazendo aí outra novidade, que é transformar essas não conformidades geradas em um plano de ação. Então, dentro do próprio sistema, a gente consegue gerar atividades, colocar quem é o responsável, prazo de atendimento e ter esse monitoramento como um plano de ação ali para uma simples inspeção, por exemplo. Então, são ferramentas práticas, fáceis de rotina e usabilidade, seja no modo offline, por exemplo, sem internet, o cara consegue fazer a inspeção, né, dependendo de onde ele estiver, até mesmo, e quando ele pegar a internet, estiver no local, estiver lá voltar para o escritório, por exemplo, e ele consegue fazer o upload disso e ter esse relatório já pronto. Outra ferramenta é a própria inspeção, né? Aí vem a inspeção de equipamentos, máquinas. Então a gente consegue ter todo esse cronograma de checklists, de inspeção, de rotina de manutenção, por exemplo, de máquinas e equipamentos, tudo cadastrado no mesmo sistema. E assim, dependendo dos níveis hierárquicos que sejam, de quem vai estar, de qual vai ser o marinheiro que vai estar operando lá a embarcação, seria o técnico de segurança, o pessoal da qualidade, até o mecânico, o almoxarifado, dependendo de quem quer que seja a função, ele vai ter lá suas liberações, seus níveis de perfil. Então a gente tem as liberações individualizadas. Então, assim, é uma ferramenta hoje mais robusta, que a gente vem aplicando aí no mercado. Então várias empresas já estão usando, e hoje a gente tem um NPS aí bem alto, né, de satisfação aí também, de retorno aí dessas empresas quanto à usabilidade e testes. Lógico, a gente não é perfeito, a gente tem sempre pontos de melhoria, mas esse é o momento excelente que a gente está, onde a gente está ainda colocando aí melhorias, o time está bem coeso. Então aqui como uma startup, né, que a gente hoje se identifica aí bem como startup. Então a gente é uma startup da gestão de segurança do trabalho, não só na parte de SST, mas trazendo um compliance aí também no QSMS, né, na qualidade, meio ambiente, saúde e segurança de toda uma organização, por exemplo. Então uma empresa grande aí que tem um SESMIT, então todo mundo vai poder usar o setor de qualidade, o SESMIT, enfim. Então é uma ferramenta que a gente entendeu que realmente é o leme, é a ferramenta que vai trazer a gestão ali e navegar junto com a empresa, indicando ali qual o rumo certo, porque a gente vai ter os dados ali na ponta da mão, né? E algo interessante na inspeção é a pontuação dos itens, né? Que consegue gerar gráficos de cumprimento normativo, e ali a empresa consegue ver a evolução no decorrer da gestão, né? E aí a gente pega, por exemplo, empresas grandes que têm muitos terceirizados.
e a gente tem um módulo lá de auditoria, onde a gente pode Perfeito. cadastrar, né, as empresas terceirizadas e fazer a auditoria com base em normas e exigências, seja de documentos, seja de ASO dos funcionários, pode cadastrar o checklist que for, eles vão ter o login, vão ter que responder por dentro da plataforma com prazos, e então assim, cada vez mais a gente vem integrando no mesmo ambiente tudo, para ter uma gestão bem completa e eficiente. Dimas, entendendo sobre o Leme, tudo isso que ele entrega, qual é o perfil do cliente que você acredita que o Leme consegue gerenciar? Bom, eu acredito que o cliente que tem a sua dor na gestão de EPI, a gente consegue resolver o problema, a gente consegue dar solução e a gente consegue aí tirar essa dor de cabeça do empresário, porque a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto esse documento é importante, o quanto isso traz uma segurança para a empresa, e o Leme resolve esse problema, certamente. Certo? Também tem empresas que precisam fazer o gerenciamento de suas atividades, né? Porque muita empresa ela faz o programa de gerenciamento de risco e arquiva aquilo dali. Não é a intenção do PGR. A intenção do PGR é ser colocado em prática, né? E como colocar isso em prática? Gerindo as atividades desse PGR através do módulo de atividade. Então, assim, se sua empresa tem a dificuldade de implementar as ações, de promover ações dentro da empresa, de programar essas ações e determinar quem é o responsável por fazer, para que o seu PGR esteja em dia sendo executado, né, o seu plano de ação seja realmente eficiente e esteja sendo executado, temos a ferramenta de gerenciamento de atividades, onde a gente consegue registrar, cadastrar essa atividade, direcionar o setor, direcionar o profissional, o dia e acompanhar os status. Então, assim, para um empresário, eu acredito que investe em segurança do trabalho, ele queria muito bem, a um clique ali, ele conseguir ver as ações que ele tem que fazer, que a empresa dele tem que fazer, as que foram feitas, as que estão programadas e quem é o responsável por cada uma delas. Então, assim, a gestão, tanto da empresa como do setor de segurança, fica bem mais fácil com uma ferramenta dessa, né? Então, assim, se você tem problemas na gestão de EPI, na gestão de atividades, né? Na questão do ingresso de terceirizados, fiscalização de terceirizados, nós temos ferramentas também que vai facilitar, vai notificar, vai avaliar cada documentação de terceirizado, encurtando, né, o tempo de ingresso de terceirizados dentro do seu estabelecimento, né, fiscalizando, encurtando, para evitar problemas futuros. Então, assim, seja qual for o problema na área de segurança do trabalho, nós propomos solução com essa ferramenta, certo? E como o Eduardo disse, nós estamos numa fase muito boa agora, né? Que é a fase que a gente consegue entender e consegue trazer a melhor forma dessa ferramenta, trabalhar para a sua empresa. Então, se você tem interesse de conhecer, o Eduardo vai te explicar agora como é que faz. Então, aqui a gente já entendeu o perfil, né? Aquele empresário que tem interesse, aquele que tem essa dor que você... Eu vou brincar aqui, é a empresa que quer chegar em outro patamar. E agora, Eduardo, se esse empresário ele deseja conhecer o Leme, como é esse processo? Como é a demonstração? Tem período de teste? Como é esse suporte que o Leme ele entrega em conjunto com a empresa cliente? Tá, então hoje você é empresário, você quer SES, você quer de uma consultoria, quer realmente ter uma plataforma em segurança do trabalho que vai muito além só de gerenciar um risco, mas que tem ferramentas eficientes e efetivas que traz ali a corresponsabilidade do funcionário. Então contacta eu e o Leme App. Então nós temos o site, nós temos a plataforma que é os aplicativos, mas podem entrar em contato aí com o nosso WhatsApp e aí tá lá nas nossas redes sociais, só buscar Leme App e aí a gente vai ter o prazer de conversar com você, mostrar a plataforma, manda os vídeos, a gente tem os tutoriais e a gente consegue liberar um prazo aí de teste e fazer o onboarding e a integração junto com as empresas, que é o nosso grande diferencial. A gente não larga a mão não, a gente tá lá junto com a embarcação, navegando todo mundo junto em rumo à segurança do trabalho. Que encerramento. Então, obrigado, Dimas, obrigado, Eduardo. Então, você que reconheceu um desses problemas, entre em contato com o Leme App e comece a navegar com segurança. Até o próximo episódio.